Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 às 7h50 da manhã. E depois da transmissão pela rádio, esse programa fica disponível, né? Fica gravado, disponível no nosso canal do YouTube, para você poder estar acessando, né? Levando esse conhecimento também para mais pessoas, compartilhando e podendo ouvir novamente, copiar os apelos, tudo aquilo que é ensinado e assim por diante. Ele é construído para isso, né? Para que todos possam basicamente estudar, ter uma aula todo dia, né? Essa é a ideia, passar o ensinamento da melhor maneira possível. Nosso canal do YouTube é @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Estamos destinados uns para os outros. Como o Sol, estão destinados os planetas que descrevem suas órbitas em torno dele. Está nas possibilidades da existência que todos estejam conectados de uma forma, trazendo a possibilidade de crescimento, tanto de um lado como do outro. Por exemplo, porque a afinidade, às vezes, com uma pessoa, alguém que está do outro lado, por exemplo, né, como Jesus, como outros, né? Existe uma ligação entre as pessoas, não tem jeito. E às vezes não é uma questão de conseguir descrever isso ou não, entendeu? Nós temos que compreender, né? Que as coisas elas são colocadas de uma maneira natural na humanidade, né? Mesmo, por exemplo, uma pessoa aqui encarnada, né? Por exemplo, assim, vocês estão começando a estudar, colocar esse movimento, colocar isso para frente e tal, né? E o que acontece, né? Do outro lado, na quarta dimensão, existem seres que têm conexão com você também, né? Embora você saiba disso ou não, isso não vem tanto ao caso. E aí começa todo um trabalho, né, de orquestração que o próprio universo destinou para se fazer. Por isso que eu sempre falo, muitas pessoas vêm para fazer uma coisa e estão fazendo tudo diferente, né? Mesmo com intuição, recebem percepção, chamados, avisos, mas elas não dão atenção, né? Deixa passar, né? E isso começa a trazer situações que às vezes podem ser dominadas ou não, né? Então, por exemplo, muita coisa que às vezes que as pessoas vivem, passam, é para aprender alguma coisa, para se conectar com esse lado novamente, né? Enfim, porque está tudo junto, né? Tudo é uma coisa só, né? Então toda a ideia, né, desse movimento, né, é levar para vocês o caminho, né, de melhorar a sua vida, né, de uma forma, vamos dizer assim, natural, né, com bastante crescimento, e chegarmos a expandir a consciência, né, porque a expansão da consciência é uma coisa que, assim, muitas pessoas falam muitas coisas, né, e em verdade a expansão da consciência é você trazer a memória da sua alma, que é sua, para você. Você expande tudo isso, é uma coisa só, né? Então, muitas pessoas estão presas, por exemplo, numa consciência de erro, de problemas, né? E elas vivem dentro do erro, das coisas que não funcionam, assim por diante. Então, com o estudo, com o aprendizado, com preparo, você vai mudando, você vai melhorando, né? Qualquer tipo de atividade, né, profissional que seja, né, mesmo dentro de uma casa,
pessoa vai morar sozinha, se ela nunca teve habilidade na casa, ela vai levar um tempo para poder se adaptar com tudo aquilo, né? E até chegar a um ponto de começar se alimentar, né? Fazer a própria comida, enfim, se for necessário. Hoje tem muitas facilidades, mas, enfim, tem muita coisa que o humano deve aprender, né? Agora, a única maneira de você aprender mesmo é o quê? É na prática, né? Porque a teoria é simples, olha, funciona assim, 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 você vai lá, pega aquela chave ali, pega o parafuso, você vai girar o sentido, horário para apertar, horário para soltar, aí você vai lá, um parafuso está engripado, tem que colocar um desengripante, e a pessoa não sabe, começa, né? Então, tudo é assim, tudo é dessa forma, né? Mesmo lidar com computador e uma série de fatores. Para quem tem habilidade é uma coisa, quem nasce dentro disso, quem não, né, até hoje passa por situações aí de aperto. Agora, a única maneira de você ter essas habilidades é estudar, é desenvolver, é praticar. A alquimia é a prática pura. Tudo que se ensina deve ser praticado. Ele tem uma prática, ele é a prática. É o ensinamento de práticas, né? Então, se não digo vocês que estão ouvindo pela primeira vez, estão conhecendo isso é uma coisa, né? É o primeiro contato com o conhecimento, né? Eu falo para os aprendizes que às vezes ficam, né, o que o próprio diz do conhecimento, né? Fica circulando a fonte, não entra e nem deixa os outros entrar porque fica tomando lugar ali, né? Então, se a pessoa ela fica só fazendo apelo, uma coisa e outra, ela se torna um rezador, né? Uma pessoa que ela dá suporte para a vida dela e para o mundo, mas ela não consegue ir para a ação, porque ela não tem um ensinamento, ela não tem o conhecimento, né? Mesmo um soldado, se ele quiser se manter vivo numa guerra, num combate, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter experiência, tem que saber o terreno que ele está pisando, conhecer sentido de direção, se ele ficar perdido, né? Ele tem que ter sempre saber usar o armamento, ele tem que não usar munição tudo de uma vez, tem uma série de coisas que tem que ter atenção, né? Mas se a pessoa não tem uma experiência, vai entrar num negócio desse, primeiro movimento, a pessoa morre, né? Não vai ter. Então tudo nessa vida é necessário estudo, conhecimento, saber. Por isso, o primeiro verbo é saber. Se eu não sei, eu tenho problemas. Ponto. Mas eu não nasci sabendo e não sou obrigado a saber tudo. Não é isso. Você tem que saber tudo aquilo que te pertence, tudo aquilo que é necessário. Mas como é que eu vou saber disso? Sabendo. Se você não fizer nenhum movimento, você nunca vai saber. A pessoa que nunca teve um filho não sabe o que é ter um filho, o que é criar. Não adianta, não tem a experiência. Ela não pode dar conselho para o outro, né? Que tem um filho, está com problemas, fala, faz isso, faz aquilo. Não adianta, você não teve essa experiência, né? Quando a pessoa adquire um gatinho, um cachorrinho, um animalzinho para cuidar, se ele nunca teve, ele tem que começar a perguntar para um monte de gente e ele vai aprender. Durante um período é um período de aprendizagem, né? Conhecer o animal, uma série de coisas, né? Então, tudo na vida é aprender, saber. Então, quanto mais se sabe, mais tem para saber. E é o que é dito, né? Só sei que nada sei. Agora, aquela pessoa que não sabe nada, ela sabe que ela está fadada a saber. Mas se ela não busca, ela está fadada à escuridão. Ponto. Não tem como, né? É o que Jesus diz, tem quem tem olhos que vejam e que tem ouvidos que ouçam, né? Mas não é uma questão de você ver só e ouvir, né? É saber ver o que está vendo e saber ouvir o que tem que ouvir, né? Então, tudo é uma questão de aprendizado. Então, toda a construção da ideia do programa é isso, começar a levar o aprendiz, o ouvinte, a refletir e começar a expandir a consciência, começar a crescer dentro da vida dele, para que essa vida crescendo,
ela possa manifestar o crescimento de outras vidas. Isso é natural, é um processo natural. Então eu venho trazendo aí apelos, decretos, movimentos financeiros, de prosperidade, tudo isso. Você pegar todos os programas e começar a ouvir, né? Você pode ouvir, por exemplo, aquele do dia, e você pode ouvir mais um. Então você vai começar a ver que aí começa a copiar as coisas, escrever, construir um caderno. Você vai ver o quanto de ensinamento tem e o quanto você começa a mudar a sua vida. Só de você colocar atenção no seu tempo para aquilo, você já mudou tudo. Você já saiu da mente coletiva, daquela mesmice que você vivia, para um caminho de aprendizado, de negócios, de oportunidades, de crescimento e assim por diante. Ponto. Tudo começou a funcionar, né? O relacionamento que se não tem vai aparecer, se tem ele pode melhorar, o trabalho pode ter uma mexida, uma melhora, tudo começa a mudar, tudo. A disposição, então isso favorece a saúde, é uma série de coisas que tem que começar a movimentar, trazer, né? Então, no programa de ontem eu passei um apelo bem forte com relação ao financeiro, com relação a negócios, oportunidades, comércio, empresas, enfim, né? E hoje eu quero continuar passando para vocês esse movimento. Então até o final do nosso programa, vocês vão receber aí uma série de apelos para poder estar trabalhando, né, e elevando a frequência material, trabalhando a frequência espiritual. No estudo puro, seja no infinito ou finito, quando não há imperfeição, as atividades do cérebro e do coração tornam-se uma, porque a força motriz de toda atividade é amor proveniente do coração. Por conseguinte, no estado puro, cérebro e coração são sinônimos, pois lá dentro, no interno do amor divino, estão contidos amor, sabedoria e poder. Então, quando puderem, meditem, reflitam sobre a atividade unificada do cérebro e do coração. É que eu sempre ensino nas aulas, né? Pensar com o coração, sentir com a cabeça. Então, e aí tem que estudar para chegar nisso. E você vai ver que tudo começa a ter um outro significado na sua vida, né? Por isso que o ensinamento, ele é muito, mas muito necessário, porque sem ele não tem como você ir adiante, como você ter resultados, fazer alguma coisa, né? As coisas ficam aí totalmente, né, na dependência de algo, né? E quando você começa a colocar a atenção, o resultado ele começa a surgir, só porque você fez o que é necessário. Em todo movimento que é colocado pela quarta dimensão, devemos trabalhar através dos humanos. Dos momentos cósmicos, quando o fogo sagrado passa pela atmosfera da Terra e por todo o sistema para maior purificação e o aumento da ação vibratória para que mais luz se expanda por todo o sistema. Mas o restante do tempo, qualquer ajuda que dermos, devemos dar através das próprias pessoas. Então, existe todo um magnetismo, né? Que está aí à disposição da humanidade, né? Quando você faz uma súplica, um movimento, um pedido, um foco, né? Nossa, tem que solucionar isso aqui, tem que isso aqui e tal. Isso se conecta a você, né? Quando existe uma colocação maior, né, ali focada, toda uma hoste, né, de seres
começam a observar e buscar ajudar, né? Por isso que o contato, né, com o metafísico, né, com o outro lado, ele é importante para que você comece a usar isso o tempo integral, né? Então você começa, depois do período que você vai trabalhando, você começa a viver pela percepção e pela intuição. Você passa a perceber as coisas, mesmo que uma coisa demore para você perceber, você vai acabar percebendo. E a intuição, ela vem para você poder colocar aquilo em movimento. Então você é intuído uma tal situação, olha, está acontecendo tal coisa, e você começa a observar. Aí você fala, bom, vou ter que entrar em ação, vou ter que fazer algum movimento. Então, de repente, tem alguma coisa acontecendo, tem uma pessoa se prejudicando, enfim, tem uma série de coisas que você pode estar levando isso adiante, né? E com isso você começa a ter resultados, né, mais assertivos, e a vida começa a caminhar diferente, porque o universo começa a falar com você e você passa a responder. E aí existe uma conversa direta, né? E tudo passa a funcionar dentro de uma colocação só. Invocar a presença solar da vitória, da paz eterna, dentro e ao redor de você, antes de começar a lidar com situações. Isso dará à sua presença a quietude e o controle no exterior que permitirá que as ideias certas surjam e permitirá que ela derrame a harmonia que permitirá que você faça a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. Então, quando você pedir para ser envolvido na presença solar de qualquer amor do fogo sagrado da oitava dos ascensionados, que o tornará vitorioso em todas as condições do mundo exterior. Então, nós podemos vir em seu auxílio, investindo o eu exterior com aquelas atividades do fogo sagrado da oitava dos ascensionados, que são poder sem limite. Ele o envolve com a ação vibratória cósmica da nossa oitava, que veste tudo o que você está fazendo para a proteção que você requer para manter forças destrutivas de se intrometerem ou interferirem com você, ou tentarem destruir o bem que você está buscando manifestar. Então, assim, existem muitas ferramentas, e eu vou passando para vocês, e mesmo que você não tenha contato com isso, nunca ouviu falar, não conhece, tá aí um texto de basicamente um apelo, né, para você dar atenção, né, e começar a manifestar isso de alguma forma, né? Assim as coisas começam a caminhar e trazer para você aquilo que de uma forma ou de outra, né, comece aí a favorecer todo esse movimento de construção, né, para você poder reverenciar aquilo que é necessário. Então tudo isso, né, é uma grande construção, né, para você poder começar a trabalhar, né, e levar adiante aquilo que de uma forma ou de outra, né, é necessário, tá? Temos assim uma construção no nosso planeta, no nosso mundo infinita, e quando começamos a colocar o conhecimento em movimento, né, à disposição, as coisas começam a acontecer. Então vou passar para vocês aqui 2 apelos, que são pequenos, né? Mas eu gostaria muito que você fizesse, se você quiser escrever essa frase, colocar na sua casa, um papel, pendurar atrás da porta, dentro da carteira, na mesa, é importante, gente, né?
Vai por mim, que é importante, você vai começar a ver os seus resultados acontecerem aí, por favor. Poderosa presença, eu sou. Tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Ponto. Esse é um. O segundo é: ó, não. Vocês não sentem. Uma vez vocês foram bem amados. Agora eu sou. Vou explicar os dois, tá? Então, poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Então, mesmo as coisas que você enxerga, que você percebe, vê e sabe que necessita, nem sempre aquilo que você pensa que necessita mesmo. Mas você percebe isso, está trabalhando em cima disso. Mas existem coisas que você não percebe, né? E que você não sabe que você necessita, porque amanhã depois vão surgir coisas que, se isso que você não vê for manifestado, vai te ajudar, né? Então, quando eu falo poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Então, de alguma maneira, o universo ele vai alinhar. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Né? Você tem todo um movimento que vai se alinhar em cima disso. Né? E se você faz uma captação, você fala, puxa, tem que acontecer isso, fazer aquilo, tal, e tem uma energia que está circulando que ela vai te abraçar. Né? E se for necessário, aí outros seres, outra movimentação se aproxima para poder fazer o ajuste, né? A hóstia ascensionada, a hóstia angélica, enfim, né? Então, quando eu coloco isso, né, de alguma maneira, as coisas chegam até você, né? Aquilo que você enxerga, aquilo que você não enxerga, né? E no segundo movimento, não, vocês não sentem. Uma vez foram bem amados, agora eu sou. Então, alguma coisa que tiver no meio do caminho, né, que às vezes nem sabe que está te prejudicando ou não, né? Então, tem que consertar, tem que arrumar, tem que colocar em ordem, né? Então, de uma forma ou de outra, né, quem está ali agora, né, agora eu sou. Então, mesmo uma coisa que não é legal, você está colocando que aquilo foi bem amado, de alguma forma, né? Então, você não está desfazendo de nada, ofendendo ninguém, pelo contrário. Então, se tiver alguma situação, mesmo pessoas, coisas, energias, não importa, não importa. Quem está aqui vivendo dentro disso agora é o eu sou, ponto. Então, aquilo que não pertence ao eu sou, se retire. Vai dar uma volta e não volta mais. Pronto, é isso, né? Então, quando começamos a colocar esse movimento em ação, as coisas começam a viver em cima disso cada vez mais e trazer o que é necessário a todos aqueles. Então, é por isso que eu venho pedindo para vocês, vão compartilhando os programas, passem para as pessoas poderem conhecer um pouco de uma coisa que pouco se fala, pouco se ensina, pouco se mostra, né? Eu venho trazendo questões aí elevadas, né, para que as pessoas possam já de cara entrar no maior movimento possível, né? Não é aquela coisa assim, olha, você vai fazer um estágio primeiro e tal, depois se você passar no estágio. Não, vamos abraçar a coisa, né? Então, você tem que fazer a vida caminhar já, não é aquela coisa de, vamos ver, vai fazendo aí que... Não, é necessário usar uma ferramenta poderosa que possa nos alavancar, nos elevar, né? Então, por isso que o programa ele é necessário para poder favorecer aquele que não tem acesso a nada, né?
E aí que os aprendizes, né, se uniram, se juntaram para poder estar bancando isso, para poder estar patrocinando o programa, né? E quanto conseguimos, aí a gente conseguir tocar isso adiante, tá aí. Caso contrário, para e pronto, né? Mas estamos plantando uma semente para poder ir adiante. Por isso que aí a consciência, né? E se você também quiser participar disso, entre em contato, né? E seja bem-vindo para a gente poder estar ajudando as pessoas cada vez mais, né? Eu vou marcar 1 minuto em cada apelo e vou repetir lentamente para poder frisar o movimento, o trabalho e trazer isso para dentro de todos nós, né? Fazendo com que as coisas se realizem de uma maneira natural. Então, 1 minuto. Poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Poderosa presença eu sou, tanto é necessário aqui. Veja que seja suprido através do poder do amor divino. Pronto. Vamos agora ao segundo apelo. Não. Vocês não sentem. Uma vez vocês foram bem amados. Agora eu sou. Não. Vocês não sentem. Uma vez vocês foram bem amados. Agora eu sou. Não. Vocês não sentem. Uma vez vocês foram bem amados. Agora eu sou. Não. Vocês não sentem. Uma vez vocês foram bem amados. Agora eu sou. Não. Vocês não sentem. Uma vez vocês foram bem amados. Agora eu sou. Não. Vocês não sentem. Uma vez foram bem amados. Agora eu sou. Pronto. Então tá aí. Uma vez que foram bem amados, mas agora eu sou. Vocês estão reconhecendo instantaneamente o que o poder máximo da sua poderosa presença eu sou tem domínio e favorece a tudo aquilo que é necessário para o aprendiz. Então nós estamos vivendo dentro de um conhecimento que todo mundo tem acesso, todo mundo tem, só que não conhece, né? Não domina, né? Tá aí. Então, mais uma vez falando, né, o programa ele é um caminho interessante para você poder estar divulgando isso, né? Entra no nosso canal do YouTube e passa isso adiante, compartilha, né? Fora o Protocolo X, tem mais de 3.000 vídeos ali gravados já há muito tempo, né? Vem gravando sempre, tem muita coisa e que ensina muita coisa, né? Mostra muita coisa, né? Para que todos possam estar aí em grande movimento, né? Então, hoje, dia 20, nós estamos em dia de oração pelo planeta, né? O teatro da escola fica aberto das 9h30 às 8h, né? Movimento gratuito, para você poder estar fazendo apelos, rezando e assim por diante. Nós vamos transmitir
ao vivo, né, online, pelo canal do YouTube, para vocês poderem conhecer, né, como isso tudo funciona, e colocando o nome de pessoas que precisam de ajuda aí, né, como enfermidades, problemas de trabalho, desemprego, desequilíbrio, desarmonia, comércio, indústria, enfim, né? Tudo vibra dentro de uma frequência e tudo passa a ajudar de alguma forma. Essa é a ideia, para que todos possam ter resultados aí, né? Poder ajudar cada vez mais e fazer as coisas acontecerem de uma maneira primordial, né? E aí, às 20 horas, nós encerramos o dia de oração e começamos o nosso curso, né? O nosso encontro, o nosso ritual, pão e vinho. E aí é só presencial, né? Movimentando aí um grande ensinamento de 2000 anos atrás, fazendo toda uma orquestração para que possamos crescer dentro daquilo que é necessário, né? Então tá aí o convite, né, para todos poderem estar juntos. Aí depois dia 21 temos as aulas da colher de pau sobre o verbo, né, a construção dos mantras, os verbos, as letras, uma aula maravilhosa, né? Essa aula é online, tranquilo, 8h30 da noite. E no dia 22, 20 horas, aula de dança, ritmo da alquimia. Então, aquele grande movimento, né, para poder movimentar desde o oco do planeta até a quinta dimensão, através da dança, do ritmo, do movimento, levando os apelos, meditação, né, o ritmo, e assim, uma série de fatores. Uma aula muito interessante, né? Como uma aula de movimento, de dança. O teatro não é grande e cabem poucas pessoas, então, tendo interesse, se inscrevam, né, para poder estar participando e elevando cada vez mais o caminho aí da sua vida e também do planeta. Depois que você participar, você vai ver que é maravilhoso, uma construção magnífica, uma coisa muito bonita, muito, muito forte, que vai mexer com você, vai trazer aí movimentos aí maravilhosos para sua vida, tá? Vamos lá. Aprendizes, sempre que vocês chegarem ao ponto em que qualquer um pode dizer o que quiser sobre você e você apenas sorri e continua com os seus negócios, então você está livre. Muitas pessoas vivem dentro de críticas, né, do achismo. Então elas desenham um mundo como ela considera que é o correto, e aquele que estiver fora disso, ela vai cascar lenha, né? Então, sempre que você chegar ao ponto em que qualquer um pode dizer o que quiser sobre você, e você apenas sorri e continua com os seus negócios, então você está livre. Eumória, né? Tudo é uma questão de inteligência, de saber caminhar e fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível, né? Vamos dizer que você tem uma situação pesada e estranha, né? Talvez dívidas, processos, coisas que vão encavalando, né? E vão levando você aí a preocupações cada vez mais pesadas, né? Mexe no psicológico, porque isso tudo afeta, né, a psicologia da pessoa, né, o psicológico, e se ela não procurar ajuda, não procurar um profissional, ela começa a ter assim problemas, né, porque a cabeça não suporta. Então, depois cupim, o apelo, abre aspas, chama violeta consumidora, agarre-a, para que ela não possa agir em outro lugar, e aniquile-a.
Então, todo o trabalho ele é interessante porque, né, que ela não possa agir em outro lugar. Então, mesmo você se livrando de uma situação, de um problema, que aquele problema não age em outro lugar, não vai prejudicar outra pessoa, né? Porque às vezes tem uma tensão tão grande na atmosfera de energia negativa, de discórdia, assim, isso vai trazendo situações. Eu já venho falando para vocês um tempão, né? O mundo ele está passando por transformações. E muitas pessoas que nunca tiveram problemas, né, começam a ter agora, né? Financeiro, relacionamento, família. Parece que o dinheiro não dá, a coisa não funciona. É uma energia pesada de transformação, né? E que não tem uma explicação para isso, simplesmente é. Então, quando você usa o conhecimento, você usa essa base, né, a coisa começa a andar diferente, tá? Então, mesmo aquilo que não vai te perturbar, que não perturbe outro, chega, isso não faz sentido. Porque cada pessoa que ela estiver desorientada, ela estiver perturbada, ela vai atrapalhar os outros também, trazer problemas. Uma pessoa dentro de uma família que ela está desorientada, desorganizada, perdida com as coisas dela, né, ela acaba levando isso adiante, né? Uma empresa que tem uma pessoa assim também acaba prejudicando o ambiente, as pessoas. Então, quando você faz esse movimento, você começa a organizar. Então, pega um apelo como esse, por exemplo, e procura usar ele uns 30 dias, aí fala todo dia isso, né? Escreve aí, usa, são coisas pequenas, né? Então, eu quero passar para vocês caminhos, né? Fórmulas, apelos, para vocês terem cada vez mais condição, né, de crescimento, de realização, que tudo funcione de uma maneira cada vez mais elevada para a vossa vida, né? Essa é a ideia, né? Quando se começa a buscar a harmonia, né, tudo passa a funcionar diferente. Isso pode ter certeza. São Germain, invocação. Tu, presença poderosa e infinita, que governa e não pode ser conquistada. Tu, poderoso Deus do universo, individualizado na humanidade, reconhecemos e aceitamos tua poderosa presença, teu pleno poder e atividade em nossas mentes e corpos. Comandamos que o eu exterior se mantenha em união com a poderosa presença. Comandamos a toda a atividade externa que silencie e obedeça teu poderoso comando. Louvamos e agradecemos por seres a única inteligência permanentemente em ação, e que tua poderosa energia se derrame através destes eus exteriores para que sejam sempre autossustentados, pois tu és a presença mágica que faz os grandes movimentos se manifestarem e se manterem a cada dia. Louvamos e agradecemos que isto assim seja, sempre e eternamente. Então, com esses decretos, invocação, esses movimentos, a gente vai, né, colocando as coisas numa certa ordem, né, e devagarinho o resultado começa a surgir, sempre com muito cuidado, atenção, paciência, sempre isso, né? Então, para a gente poder encerrar, se estamos finalizando o processo, vou deixar aí uma bênção aos negócios. Poderosa presença eu sou, carregue a nós e ao mundo dos negócios com a substância eletrônica pura da oitava, da vida dos bem-amados ascensionados e secreta estrela de amor e a cidade dourada, para trazer equilíbrio, pureza e perfeição a todos os lugares, que tua justiça divina venha à tona, tome posse de todas as atividades comerciais e compele-as a dar justiça divina a cada humano na terra, que tua glória ardente, liberdade, alegria eterna
proteção e a vitória da ascensão possam vir à tona por toda a terra, para a liberdade e felicidade de todos. Agradecemos a Ti por sempre responderes ao nosso chamado instantaneamente, e ele é eternamente sustentado e sempre em expansão. É isso. Então, devagarinho a gente vai construindo o caminho, colocando uma coisa aqui, outra ali, né? Por isso que é importante que vocês assistam os programas, ouçam, vejam, enfim, compartilhem, façam esse movimento para que isso possa ir adiante e levando conhecimento para as pessoas, para poder estar ajudando aí a melhorar a vida cada vez mais. É necessário, né? As coisas aí estão estranhas neste mundo, né? Até se adequar, se ajeitar, até acontecer, até começarem a vibrar de uma forma diferente, né? Então nós necessitamos que tudo se encaixe de uma maneira natural e tragam resultados aí que nós possamos elevar a nossa consciência e estar ajudando também o planeta a crescer cada vez mais. Isso é muito importante, né? Se manter firme no caminho para poder estar trazendo aí tudo aquilo que é necessário de alguma forma, né? Muitas coisas, como eu falei para vocês, nós sabemos e muitas nós não temos nem ideia que existe ou que necessitamos, né? Quando você entra nessa orquestração, tudo passa a funcionar de uma maneira diferente. Então coloquem atenção, que é muito importante. Perfeito? O programa é feito para isso, é construído para isso, né? E de uma forma ou de outra a gente consegue aí caminhar e elevar esse movimento aí cada vez mais de uma forma adequada, né? Isso é muito, muito importante, né? Quando nós estamos focados num mundo melhor, e cada um tendo a sua consciência, não existe uma regra, uma cartilha, alguém que diga, olha, esse aqui é o melhor, esse aqui não é, esse não. A ideia, e o universo, ele vai trabalhar para isso, ele vai trabalhar para que o mundo seja melhor. E o universo que determina isso, porque quem somos nós para saber o que é melhor e o que não é, né? Nós buscamos o melhor para nós também, para o mundo, para tudo, né? Para as pessoas, para os animais, para tudo. Mas às vezes existe um mundo melhor ainda que nós não conhecemos, não temos ideia. Então, por isso que eu sempre digo aos aprendizes, né? Mesmo que você esteja numa vida confortável hoje, tudo funcionando, tudo dando certo, compreenda que você não pode parar nisso. Ah, mas sabe, cheguei num ponto que está tudo legal, está tudo funcionando, não tem mais nada para fazer e tal. Bom, se você pensa assim, né? Porque existe sempre um caminho melhor, como você não conhece, né? Então, é aquilo que é dito, né? Com coisa boa, todo mundo se acostuma fácil, né? Então, existe um mundo melhor que se você conhecer, você fala, nossa, cara, esse aqui está bem mais confortável que o outro. Eu estava crendo que eu estava, né? Então, eu não posso parar. Quanto mais eu me movimento, eu busco, eu coloco isso em ação, mais o universo começa a trazer resultados para você. Creiam nisso, tranquilamente, né? E é você que determina esse movimento, é você que faz com que as coisas se realizem, é você que consegue fazer isso acontecer. Não tem outra pessoa que possa fazer, só você, né? Na vida de cada um, né, outra pessoa ela não consegue interferir, né? Ela só pode ajudar uma pessoa pela própria pessoa, né? Mostrando para a pessoa, falando, você tem que fazer assim, desse jeito e tal, se você quiser, não sei o quê. Mas você não pode fazer pela pessoa, não tem como, né? Cada um tem a sua construção e todos temos que, como se alimentar. Você não pode se alimentar por alguém, né? A pessoa tem que se alimentar sozinha, né? Então é a mesma coisa, não é diferente disso. Você não pode tomar água por alguém, você não pode comer por alguém, não existe isso, né? Você não pode dormir por alguém, né? Todo mundo tem que fazer o que tem que fazer. Então é
é necessário, né, que você faça seu movimento, você. Né, a busca, a determinação, o crescimento, a forma de realizar é com você. Perfeito? Reflitam sobre isso, né? Peço mais uma vez que compartilhem os vídeos, coloquem isso adiante, é muito importante, gente. Nós necessitamos ajudar esse povo, essa nação, esse mundo a melhorar, né, em todos os sentidos, para que todos possam crescer dentro de uma linha, de uma retidão e trazer para a vida aquilo que é de cada um. E aí traz o ânimo, a felicidade, a alegria, porque as coisas começam a se alinhar, né? Senão a pessoa só dá uma porrada na vida, pô, o cara vai cansando, né? Então é isso aí. Muito obrigado, um excelente dia a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência comigo, por estarem ouvindo aí, buscarem também melhorar a vida. E eu estou aqui para poder favorecer no que for necessário e até onde eu consigo chegar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez.